mais um encontro no Academy, mais um encontro do nosso grupo de discussão baseado em evidências, né? Mais uma possibilidade que a gente tem de conversar um pouco sobre algum assunto específico, mais uma oportunidade que a gente tem de discutir sobre alguma coisa, mais uma oportunidade da gente poder estudar, né? Então, o tema escolhido para esse encontro do mês de outubro, e olha que legal, nós estamos fazendo um encontro, para quem não está por dentro, nós fazemos encontros desde o mês de outubro do ano passado. Nós estamos há um ano fazendo um encontro, pelo menos por mês, gratuito. Todo mês a gente faz um encontro, no mínimo. Às vezes a gente faz mais, a gente faz uma leitura de vez em quando. Depende de como está o meu ritmo, né? Depende de como está o meu ritmo, mas pelo menos um encontro por mês a gente faz. O tema desse mês, eu não sei quem foi que colocou, quem foi que escolheu, mas zonas de treino e demanda energética é para me chamar para uma briga, né? Para a gente poder discutir alguma coisa, para a gente poder brigar, né? Eu conheço vocês, né? Então, é uma maneira de ver para onde a gente vai. Mas vamos lá. Na hora que a gente fala de, de zona de treino e demanda energética, eu sempre vou pensar no seguinte: a primeira coisa que eu vou pensar é, eu preciso entender que existe uma divisão, ou buscar uma divisão de alguma forma. Depois que eu busco essa divisão, eu preciso entender que nessa possibilidade de divisão existe uma energia sendo usada com o corpo em cada um dos estágios, tá? E depois existe, dentro desses estágios, um perfil de gasto calórico, né, que vai determinar o meu nível de esforço, quanto eu estou gastando de calorias dentro desses estágios. Então, vamos começar por zonas, né? O porquê que a gente pensa em zonas? Essa história toda começa no início do século passado, né? Eles descobrem, através de algumas análises respiratórias, eles descobrem que existe um ponto de inflexão respiratório, um ponto que chamava muita atenção, né? Que eles não sabiam o que era, mas eles percebiam que, que as pessoas treinavam, as treinadas tinham esse ponto mais elevado e as destreinadas menos elevado, né? E começaram a estudar, até chegar uma momento que descobriram o poder do VO2 máximo e como esse VO2 máximo se posiciona. O consumo máximo de oxigênio ele passa a ser o preditor, né? Ele vem a ser o preditor do treinamento esportivo até a década de 70. Então, o VO2 máximo é o maior ponto de referência que nós temos até a década de 70. Na década de 70, com o aumento da ciência do exercício, né, a ciência do esporte, se é que ela existe, a gente começa a ter uma discussão e estudos mostrando que, por mais que alguns atletas treinavam, eles não melhoravam mais o VO2 máximo. Eles não mudavam mais o VO2 máximo. Por quê? Porque descobriram na década de 70 que o VO2 máximo tem um limite, ou um limiar fisiológico. Então, cada um de nós tem um máximo. Alguns têm mais, outros têm menos, e alguns são kenianos. Então, é bem diferente a estrutura de cada um de nós, né? Alguns são etíopes e o resto do mundo somos nós. Uma pessoa, quando ela nasce, ela já nasce com uma qualidade dela para isso. Ela tem um segundo momento, que é uma fase sensível de desenvolvimento, que acontece para as meninas entre
entre 10 e 12 anos, e para os meninos entre 14 e 16 anos. São fases bem diferentes, mas são fases sensíveis para treinamento aeróbio. Então, é muito importante nessa faixa etária que essa fase sensível seja desenvolvida para que eu ganhe ela para o resto da vida. Tá? Por que essa é tão preocupante para mim? Porque ela vai determinar todo o resto. Se eu pegasse na outra ponta e olhasse, por exemplo, flexibilidade. Flexibilidade está lá entre os 3 e 6 anos de idade, fase sensível. Mas se eu não fizer e não for muito móvel, eu ainda consigo fazer várias coisas. Né? Eu vou ter impedimento de fazer alguns esportes. Eu vou ter maior risco de ter uma lesão porque eu sou mais encurtado. Mas eu consigo fazer algumas coisas. Com a falta da capacidade aeróbia, é muito difícil que eu faça alguma coisa bem feita. A não ser que eu faça um esporte de LPO, por exemplo. Né? Que eu faça um movimento. Né? Que eu salte uma vez. Aí tudo bem. Eu não dependo dessa qualidade aeróbia. Mas para todo o restante, eu tenho uma referência, uma relevância dessa capacidade muito grande. O que eles começaram a ver na década de 70? Que homens têm 25% a mais de VO2 máximo do que de mulheres, né? Que a partir do momento que eu sou adulto e eu encontro meu VO2, eu tenho aproximadamente, por tudo que eu fizer, melhor qualidade de treino, melhor qualidade física, eu consigo melhorar ela em 50%. Então, se eu tenho valores de 30, eu nunca vou chegar a 60. Olha que limite fisiológico grave. Se eu tenho um VO2 de 20, eu nunca vou chegar a 40, eu vou chegar em 30. Tá? Por que existe esse limite? Ele existe porque o meu corpo tem uma dependência fisiológica muito grande para produzir essa qualidade toda, né? Essa demanda toda. Por que essa história ela passa a ser importante, então? Ela passa a ser importante porque ela vai limitar o nível de performance, de resistência da maioria das pessoas. Todos nós conseguimos fazer uma maratona. Todos. Se a gente começar a treinar hoje, até o Lázaro, né? O Evandro eu não sei. O Evandro está numa fase que eu não sei se ele consegue. Né? Mas o Lázaro eu sei que consegue. Consegue fazer uma maratona. Vai melhorar muito o VO2 máximo? Vai melhorar quem? Resistência muscular máxima. Vai correr maratona para 4 horas. Resistência muscular. Não é capacidade aeróbia, é resistência muscular que faz isso. Nós estamos conversando de pessoas que, quando a gente fala de resistência aeróbia, de pessoas que correm 42 quilômetros para pace de 2,50. Liga a esteira, coloca ela a 22 quilômetros por hora e vê quantos segundos você fica em cima dela. Essa velocidade de 22 quilômetros por hora é o que os caras estão fazendo na corrida da maratona. Então, olha o nível que está essa condição fisiológica, né? Olha o nível que chegou essa qualidade fisiológica de algumas pessoas. Se todo mundo treinar, vai chegar lá? Não. Eles têm um diferencial, por exemplo, o queniano está lá na altitude, o queniano está numa região que tem a cultura para isso, que tem uma base, um treinamento diferente para isso, né? Que ele faz muito incentivo na infância, ele participa muito dessas coisas na infância, então ele passa por um momento de grande aumento. A maioria de nós, pouco aumento. Né? Então, eu vou até a década de 70 entendendo essas coisas.
que existe um preditor de intensidade de treino chamado VO2. Na década de 70, com os científicos, a gente começa a ver que esse preditor tinha alguma coisa de errado nele. Por que tinha alguma coisa de errado nele? Porque mesmo o cara que não melhorava o VO2 máximo, ele não melhorava, ele treinava o ano inteiro e não melhorava, ele tinha melhora da velocidade. Então tinha alguma coisa a ser discutida que não era o máximo. Eram algumas outras coisas intermediárias que levariam a isso. E aí começa-se a se estudar o que poderia ser isso. E aí a gente começa a descobrir que existe, ou interpretar que existe, zonas de treinamento, zonas de desenvolvimento, zonas de treino, onde eu tenho uma zona aeróbia e uma zona anaeróbia, e depois o máximo. Eles começaram a ver que eu não melhorava mais o VO2 máximo e eu conseguia melhorar a intensidade que eu fazia dentro de uma zona. Eu corria mais rápido dentro da mesma zona do que eu fazia antes. Quer dizer, o meu corpo ganhou performance sem ter mudança do VO2 máximo. Então, se não tinha mudança do VO2 máximo, eu tinha que tentar entender qual era o caminho. O caminho número 1, que a gente entendeu, e aí sim passa a ser o padrão ouro de predição, ele se chama lactato. Lactato é o padrão ouro de precisão desde a década de 70. Eu consigo visualizar que se eu entendo quais são os limiares e aonde está o limiar aeróbio em relação ao máximo, eu consigo entender que quanto mais próximo do máximo ele estiver, mais rápido eu estou fazendo o meu trabalho. Mais rápido eu estou fazendo o meu trabalho. Estou correndo mais rápido, estou nadando, estou pedalando mais rápido. Então, o lactato passa a ser, na década de 70, o grande preditor. O grande problema na década de 70, que descobre-se isso, ou cria-se essa ideia, é que começa a aparecer um monte de estudos de como fazer o lactato. Então, eu tenho lá a máxima fase estável, eu tenho os limiares em 4 milimols, eu tenho o OBLA, eu tenho diversos. Literatura, mais de 25 modelos de limiar. Cada um que inventou o seu colocou um nome novo, diferente do resto. Cada um que... E virou uma zona. E virou uma maluquice. E a gente está aí sofrendo com isso até hoje. No início dos anos 2000, a gente chega num terceiro cenário. Então tinha VO2 máximo, lactato, e no início dos anos 2000 eu chego no terceiro cenário. O terceiro cenário, para a maioria de nós aqui no Brasil, ele ainda é novo. Eu participei de uma reunião na Alemanha em 2005, onde eles falavam que já não usavam mais lactato há 10 anos para prescrever treino aeróbio. Eu estava em 2005, e eles falaram que desde 95 eles já não usavam mais essa via para entender o treino aeróbio. Porque eles também entenderam que o dado real, o dado bruto, ele traz um caminho muito mais simples. Então, vamos lá. O que é dado bruto? A própria zona de treino, que seja por frequência cardíaca, que seja por velocidade, que seja por pace, ela entrega o que eu tenho que fazer em relação ao que é novo. Ah, Mari, mas então assim, o lactato não seria o padrão ouro dessa história toda? Não, porque esses vários modelos, nenhum deles encontra de verdade aonde está o limiar. Na hora que eu uso um aparelho, igual um K4, igual um equipamento que meça gases, né?
Eu encontro o VO2 máximo, mas eu não encontro o limiar. O limiar ele é encontrado por uma linha de combinações. O que é linha de combinações? Que pode ser o lactato uma delas. Mas o consumo do oxigênio, o consumo do CO2, a pressão do oxigênio, a pressão do CO2, a frequência cardíaca, o lactato, o, a ventilação, o percentual de cada uma dessas coisas, todos eles têm que ter acontecido alguma alteração junta, em conjunto, que isso determine aonde está o lactato. Então, necessariamente, eu não preciso fazer mais um teste, que normalmente é feito coleta a cada 2 minutos, a cada 3 minutos, eu perco os pontos intermediários. Deu para entender por que ele deixou de ser tão importante? A frequência cardíaca, eu meço R a R, batimento a batimento, batimento a batimento. Eu consigo ver a hora que ela muda. A ventilação, igual eu estou medindo com o ventilômetro ou com o espirômetro, eu consigo ver a respiração, e eu consigo ver onde ela muda. Se eu cruzo frequência cardíaca e ventilação, e eu vejo onde que as duas mudam, eu tenho um puta de uma referência dessas zonas alvos. Tá? Feito isso, a gente chega no momento que nós estamos vivendo. A gente está passando por uma discussão num quarto cenário agora. Do quarto cenário, que é a discussão do treino. Em que intensidade eu treino para gerar performance? Tá? Então, vamos definir uma coisa muito fácil. Eu posso fazer divisões de 5 zonas, de 3 zonas, de 6 zonas, de 7 zonas. Eu vou usar uma, que para mim é a mais simples de todas, que eu vou dividir sempre em 5 zonas. 5 zonas. Então, coloca aí a zona mais baixa de todas. Coloca como uma zona regenerativa. Regenerativa. Ou zona de recuperação. A zona superior a essa, ela é considerada como contínua, constante, extensiva. Essa zona onde eu faço longão, onde eu treino o longo. Depois eu tenho uma outra zona que também é contínua, que também é aeróbio, mas ela é também uma constante intensiva, mais forte. Aí sim, nesse ponto dela é que eu tenho limiar. Em cima dela eu tenho limiar. Depois eu tenho um ponto intervalado extensivo e eu tenho um ponto intervalado intensivo. Se eu quiser criar uma outra zona, a sexta zona é acima do VO2 máximo, eu chamar isso de supramáximo. Mas vamos ficar nas 6, nas 5 só. Vamos ficar só nas 5. Opa, 3, 2, 1. Por que nós vamos dividir assim? Porque vai ficar mais fácil a gente fazer toda a discussão que a gente tem aqui hoje, entre demanda energética, gasto calórico e zona-alvo. Tá? Então vamos lá. É uma prática baseada em evidência. Agora eu vou na ciência. Agora eu vou na ciência para discutir esse negócio. Então vamos ver o que a ciência fala para a gente. A ciência ela fala o seguinte: a relação entre intensidade e demanda energética. Para entender como as zonas-alvo de treino afetam as demandas energéticas, precisamos primeiro definir como o corpo humano utiliza seu sistema de produção de energia. Dependendo da intensidade do exercício, diferentes sistemas de energia e substratos energéticos são mobilizados. Qual que é a importância disso? A prescrição correta das zonas de treino não só otimiza o desempenho, mas também maximiza o uso de substratos energéticos de maneira eficiente. Então, vamos definir essa parte. Definir essa parte assim, ó. Cara, essa história do Z2,
Para mim, ela é uma história bem legal que ela funciona assim. É, cara, eu não vou nem resolver isso do link, porque eu já passei o link antes de começar a aula, e eu agora já desliguei o meu WhatsApp para não ficar tocando, tá? Mas não é no indicadores. Essas coisas atrapalham a gente, cara. Porque eu tenho que parar o que eu estou fazendo para ver link. Aí é foda, né? Peraí. Deixa eu só, deixa eu só enviar aqui, porque daí já termina, eu já toco essa história. Mandei até no grupo da minha tia aqui, da minha família. Ela vai ver a aula hoje. Então vamos lá. O que vai chamar a atenção essa primeira fala? É assim, ó. Nós estamos vendo muito essa conversa sobre o Z2. Ah, o cara treina, a gente treina em Z2. Cara, eu acho que tem que treinar em Z2 também. O meu ciclista, ele vai fazer a prova dele em Z2. O meu corredor, ele vai fazer a prova dele em Z2. O meu, o meu atleta de aeróbio, ele vai fazer o ritmo em Z2. A questão é, em que nível está esse Z2? Né? Ou a gente estava conversando um pouco antes de começar, vocês não estavam tudo aqui. O Renan estava falando da entrevista do Pogacar. É, ele fala que faz 5 horas de bike em Z2. Só que qual que é o watts dele em Z2, Renan? 370. 320 a 340. Então, 340 em Z2. O povo brasileiro que pedala não consegue fazer em Z5 340 watts. É essa história que está errada. O Z2 que o cara faz é um Z2 que está aqui, ó. O Z2 que nós estamos treinando é um Z2 que está aqui. A pergunta que eu sempre faço é como que eu faço para tirar um Z2 daqui e trazer ele para cá treinando em Z2? Como que eu ganho performance? Porque se eu fizer Z2 por Z2, eu vou continuar dando resistência muscular para o cara. Eu vou fazer resistência muscular para o cara. Então, eu vou falar de treino, tá? De treino. Eu tenho 5 zonas. Se eu quero melhorar a VO2 máximo, tem uma condição. A condição de se melhorar a VO2 máximo é treinar o VO2 máximo. Se o cara corre no VO2 máximo dele a 20 km por hora, põe ele a 20 km por hora, faz ele ver a morte passando. Tá? Treina assim, VO2. Você seja igual vocês fazem treinamento de força. Dá para ganhar força máxima treinando com 50% da força máxima? Tem que fazer o que para ganhar força máxima? Mas eu também consigo ganhar força máxima treinando em 80%. Não dá para ganhar? Dá. Eu treino 2, 3 anos em 80%, eu ganho força máxima. Eu vou demorar mais tempo, mas eu ganho. É essa história que está deturpada. Se eu quero ganhar máximo, eu treino em máximo. Se eu quero ganhar máximo, ele é mililitros de oxigênio por quilo por minuto. Eu perco peso. É quilo, tá? Ganha VO2 máximo quem é mais magro. É, se é mililitros por quilo por minuto, é quanto ele consegue fazer de ativação muscular minuto. É músculo. Então, peso, músculo, por último, é a melhora do VO2 máximo. É treino de força, é diminuição de peso e treinar em máximo. Melhora esse VO2 máximo. Eu tenho que fazer com que cada uma dessas zonas sejam levadas para cima, para que o Z2 cada vez fique mais lá em cima. Isso é o que a gente chama de
na periodização, que nós já discutimos aqui em outros momentos, que é a fase de construção. Eu vou construir a performance desse cara. Então, se o Z2 dele estava aqui, o limiar estava aqui, o Z2 aqui, o limiar aqui e o máximo aqui, eu quero que tudo suba. Então, eu tenho uma fase no treinamento que chama construção. Eu vou dar treino mais fortes, eu vou fazer ele trabalhar mais forte, eu vou mexer no máximo, eu vou mexer no limiar, eu vou mexer no Z2. Na hora que isso vira manutenção, que é o famoso período específico e competitivo, virou manutenção. Aí sim eu vou fazer ele rodar em Z2 muito forte. Mas no Z2 novo, não no Z2 zero. Tá? O cara pedala em Z2 em 340 watts. Quem tem uma bicicleta, põe 340 watts e pedala 5 horas para ver o que acontece com a sua alma. Né? Você morre antes de chegar no fim do primeiro minuto. Não é que você não vai aguentar, você morre. Põe a esteira a 22 km por hora, esses caras da corrida, eles estão correndo a 22 km por hora em Z2. Você imagina onde está o limiar dele. Né? Então, ele precisa treinar isso. Depois que ele passa para a fase de manutenção, aí sim eu preciso fazer com que ele se acostume com essa nova fase. Manutenção. Ganho, construção, manutenção. Nós temos um e-book só disso, só falando disso. De como constrói, de como mantém e de como transfere. Vamos ver a literatura. Vamos ver a literatura. O que a literatura vai falar para a gente? Ela vai falar assim, ó. Ela vai dividir as zonas alvo, igual nós fizemos, em zona de recuperação. A primeira zona, ele chama zona de recuperação, normalmente é recuperação ou regenerativo. Ele vai dar para a gente um contexto fisiológico. Nessa zona, o corpo depende quase exclusivamente do metabolismo aeróbio. Então, é totalmente metabolismo aeróbio nessa zona. Né? Totalmente metabolismo aeróbio nessa zona. Ocorre baixa produção de lactato, permite que os sistemas de remoção sejam mais eficientes. As adaptações fisiológicas, o trabalho em Z1, que é esse, promove a regeneração celular, aumento de capilarização e otimização do transporte de oxigênio. Estudos mostram que, após sessões intensas, os treinos em Z1 acelera a recuperação sem sobrecarregar o sistema nervoso central ou a força. Então, olha que legal que é a literatura. A literatura tem umas coisas muito interessantes. O Z1, que é o regenerativo, ele também é um treino importante pro atleta. Por quê? Acabei de ler. Ele promove aumento de capilarização, regeneração celular e otimização do transporte de oxigênio. Se você conversar com corredores de maratona, corredores de ciclistas de longa distância, profissionais, vocês vão sempre ouvir eles falando de uma coisa que chama soltinho. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Soltinho. O cara treina de manhã, um puta treino ferrado, treina à tarde, um puta treino ferrado, e aí, no final do dia, ele faz um soltinho. Ele dá uma corridinha de 1 hora leve, só para soltar. O que é essa 1 hora leve? Essa 1 hora leve é naquela intensidade Z1, ou regenerativo. Por quê? Ele quer aumentar o transporte de oxigênio para a célula. Ele está regenerando o organismo para outro dia. Ele está aumentando a capilarização, né, para chegar mais nutrientes nas células. Então, ela faz parte do trabalho aeróbio e é muito importante. Conseguir prescrever isso dentro de um modelo de treino
para quem faz o aeróbio de longa duração, ela faz muita diferença. Ela conta demais como dentro desse processo. Então, nós começamos a dar agora prêmios. Para quem fazer Z1, capitalização, otimização de transporte do oxigênio, tá? E aumento desses nutrientes. Tá? O Z2, ou esse aeróbio constante extensivo, ele tem um contexto fisiológico que é assim: aqui o corpo ainda utiliza predominantemente lipídios, mas há um aumento gradual da contribuição dos carboidratos. A eficiência mitocondrial é maximizada, promovendo o desenvolvimento da base aeróbica. Então, guardar em atenção. Treinar na intensidade 2 ou no contínuo, no constante extensivo, no contínuo extensivo, é porque eu estou me preocupando agora com eficiência mitocondrial, eu estou me preocupando agora com como o corpo vai lidar com o momento ou o movimento da comida. Então, eu estou criando a base toda para ele ser, que ele tenha qualidade cíclica para fazer esse movimento. Então, ele vai treinar muito mais essa intensidade do que o resto. Um maratonista, sim. Um triatleta, sim. Tá? A não ser que seja meu atleta, mas o normal, sim. Tá? Sim, vai fazer isso. Por quê? Porque agora eu preciso desenvolver a qualidade que ele vai fazer a prova. Então, eles vão fazer muito treino nessa intensidade? Vão. Só que tem duas conversas que estão erradas. Uma é a gente falar que nessa faixa etária se gasta mais gordura, se usa mais gordura. Isso é verdadeiro. É o famoso Fat Max. Mas usar mais gordura não quer dizer que você aumentou o gasto calórico. Porque gordura tem muita energia. Quando você treina em Fat Max, você usa, nessa zona 2, você usa mais o componente do lipídio, como substrato energético da demanda energética, do que o carboidrato. Né? Num certo momento inicial. Mas isso não quer dizer que você gastou mais caloria. Por quê? Porque lembra sempre disso aqui, ó. Não é nem atirar e nem fazer o L, tá? É só como se fosse um gráfico, tá? Vamos arranjar briga aqui. É como se fosse um gráfico. O gasto calórico, ele depende de duas vertentes. Ele depende de uma vertente aqui, que é tempo. Quanto mais tempo eu faço, mais calorias eu gasto. E a outra vertente, que é essa aqui, ela se chama intensidade. Quanto mais intenso eu faço, mais gasto calórico eu tenho. Só que para eu ter um gasto calórico otimizado o quanto mais alto e mais longo. Não é só alto e não é só longo. Para ter um ótimo gasto calórico. Tá? Se eu fizer aqui por longo tempo, eu gasto mais. Se eu fizer aqui por longo tempo, eu gasto mais. Então, eu dependo das duas variáveis para ter gasto calórico, e não da utilização do substrato energético gordura. Eu já estou vendo um monte de gente falando errado por aí, principalmente em podcasts, que é uma coisa assustadora, como emagrecer treinando nessa intensidade. Nessa intensidade vai demorar um monte para emagrecer. Tá? Porque não é porque eu utilizei gordura que eu estou perdendo peso. Gordura tem muito ATP numa gordura. Por isso que é tão interessante. E por isso que o nosso organismo é tão inteligente. A gente consegue usar um sistema depois do aeróbio, a gente consegue usar o sistema oxidativo e utilizar gordura como fonte energética. Nós temos um organismo inteligente, não quer dizer que eu gastei mais caloria.
ok? Faixa 3. Faixa 3. Não, faixa 2 ainda, desculpa. Eu falei do contexto fisiológico, adaptação fisiológica. Aumento da densidade mitocondrial, maior oxidação dos ácidos graxos, aprimoramento da eficiência metabólica. Professor, Oi. eu mandei aqui no chat, mas acho que você não viu. Eu perguntei, só para não passar, o atleta que o esporte dele que predomina sem ser a capacidade aeróbia, a Z1 também é importante depois de uma sessão de treino? Sim. Para regenerativo? Pensa assim, ó, pensa no lutador. Pensa no lutador de MMA. O lutador de MMA, ele tem muito esforço e poucos momentos de recuperação. Ele tem os intervalos do set de recuperação e algumas estratégias durante a luta. Toda vez que ele consegue entrar no estado de recuperação, quem faz recuperação é sistema oxidativo. Então, eu tenho um sistema educativo, aeróbio preparado para fazer isso, vai fazer muita diferença na minha ressíntese. Quem faz ressíntese é sempre sistema oxidativo, tá? É sempre aeróbio. Então, meu sistema glicogênico está cansadíssimo, eu estou fazendo muito esforço, eu estou fazendo muita isometria na luta, cansadíssimo. O pouquinho que eu parar para descansar, ou o intervalo entre um set e outro, o que vai fazer diferença é meu sistema oxidativo, o quanto eu consigo respirar, né, mitocondrialmente, para ter um retorno. Não sei, a gente viu aí nas Olimpíadas o pessoal do basquete usando bicicleta para fazer recuperação. A gente viu agora na NFL as bicicletas do lado do banco. O cara sai do jogo, ao invés de ele sentar no banco, ele vem com a bicicleta, faz o regenerativo na intensidade dele de regenerativo, para depois sentar no banco. Então, os dois são bons, tanto ele fazer mais uma sessão de treino no dia, tanto depois de uma sessão de treino. Sim, sim. Tá, beleza. Agora, eu preciso pensar que existem maneiras de fazer isso também dentro do próprio treino. Sem ser numa atividade de corrida, por exemplo. Entendi. Tá? Valeu, obrigado. Nós estamos em Z2 ainda, adaptações fisiológicas. Aumento da densidade mitocondrial, maior oxidação dos ácidos graxos e aprimoramento da eficiência metabólica. Fisiologistas demonstraram que atletas treinados em Z2 têm mais economia metabólica superior do que os outros, permitindo uma maior utilização de gordura como fonte de energia em uma intensidade mais alta. Então, vou voltar aqui para contextualizar. O que eles estão falando eu tenho que treinar em Z2? É lógico que eu tenho que treinar em Z2. Ele deve ser a maior quantidade de treinos por semana? Sim, é lógico, ele deve ser a maior quantidade de treinos por semana, de uma atividade aeróbica. Tá? Eu preciso gerar economia de corrida nessa intensidade. Eu preciso ensinar o corpo a ser econômico nessa intensidade, por isso que se treina tanto. Então, qual que é o objetivo de treinar em Z1? Aumentar processos recuperativos. Ensinar o corpo a recuperar. Ensinar o corpo a mandar mais oxigênio para tudo que é lado. Aumentar as capilarizações. Recuperar. Por que eu treino em Z2? Para ter maior eficiência mitocondrial e economia. Então, eu vou começar a ensinar o corpo a ser econômico agora. Por isso que eu vou ficar em Z2. Eu vou fazer com que aquele movimento cíclico, naquela intensidade, permita que um corpo cada vez gaste menos caloria. Então, olha que discussão boa que nós temos. Por que nós estamos utilizando o treinamento para emagrecer, se o que o treinamento faz é economizar calorias? Alguma coisa, nós temos que pôr um ponto de interrogação nas nossas coisas.
Por que que eu estou dando treinamento para gordo? Se treinar bem e treinar com qualidade é economizar, não é gastar. Agora dei nó na cabeça, né, Nancy? O meu atleta de corrida, o maratonista que corre a 22 quilômetros por hora, ele é o cara mais econômico que fez a prova. O ciclista, o Pogačar, que termina uma prova do jeito que ele termina, ele é o cara mais econômico, não é quem mais gasta. Ele economiza tanto que ele consegue dar uns sprints, que você não sabe nem de onde saíram aqueles sprints. O organismo dele está mais econômico, e mais econômico é mais treinado. Então, quanto mais treinado eu sou, menos gasto calórico eu tenho para fazer a atividade na mesma intensidade. E nós pegamos isso e nós estamos tentando tratar a obesidade no mundo com essa ideia. Ou a gente para conversar sério sobre isso, ou ninguém vai emagrecer. Né? Ou ninguém vai emagrecer. Vamos continuar. Z3. Começa a entrar nas faixas que eu gosto agora, né, Lázaro? Agora começou a ficar bom. A faixa do limiar anaeróbio. Contexto fisiológico dessa faixa. O metabolismo do carboidrato começa a dominar à medida que o corpo se aproxima do limiar anaeróbio, aeróbio, desculpa. Um ponto crítico onde o acúmulo de lactato de sangue começa a aumentar, mas ainda pode ser tamponado. Adaptações fisiológicas. Treinar nessa faixa do limiar aeróbio, Z3, ela melhora a eficiência do metabolismo, da tolerância metabólica. O conceito economia de limiar é chave aqui. O tempo que a pessoa pode sustentar no limiar é crucial para o sucesso dos eventos de endurance. Então, vamos lá. Z3. O Z2 é intensidade. O Z3 é o aeróbio ainda. Eu estou no limiar. Eu vou chamar Z3 de limiar aeróbio. Aeróbio. É aqui que eu vou ensinar meu corpo a metabolizar aerobicamente com qualidade. Então, por que eu dou treinos em Z3? Eu dou treinos em Z3, eu estou em aeróbio ainda. Mas eu estou muito mais próximo do limiar agora. Eu dou treinos em Z3 com maior intensidade aeróbia para fazer com que o corpo aprenda a metabolizar. Então, ele vai lá em cima, ele aprende a lidar com aquelas coisas. Ele vai lá em cima, ele aprende a lidar com aquelas coisas que estão sendo produzidas. Ele vai se preparar. Tá? A preparação aeróbia acontece em Z3. O ritmo e a economia acontecem em Z2. Então, olha que legal. Vamos falar só das 3 zonas aeróbias, por enquanto. Só das 3 zonas aeróbias. Uma é importante para aumentar a recuperação. A outra é importante para ensinar o corpo a usar a eficiência mitocondrial e a economia. E a outra é importante para metabolizar aerobicamente, lidar com tudo que está acontecendo. A respiração, o carboidrato sendo mais utilizado agora, a produção dos dejetos dessa utilização, né? Eu vou brincar lá em cima, mas eu volto aqui. Eu costumo dizer, eu sei que para muita gente isso não entra muito na cabeça, mas eu costumo fazer e costumo dizer que esse Z3 eu trabalho de forma intervalada. Mesmo estando em aeróbio, eu faço atividades de longa duração
nessa faixa, 15 minutos, 20 minutos, e põe ele para descansar. Pode ser no regenerativo. Então, eu quero que você faça, por exemplo, corre 10 minutos aqui, 5 regenerativo, 10 aqui, 5 regenerativo, 10 aqui, 5 regenerativo. Ele vai fazer uma onda. Tá? E ele ainda está em aeróbio. Por que você não deixa tão forte? Porque se eu deixar sempre nessa intensidade Z3, chega um momento que ela vai virar Z4. E eu, como eu estou preocupado agora em ensinar o corpo a metabolizar, eu não quero que isso aconteça. Eu não quero brincar entre os limiares. Eu quero que eles aprendam a funcionar. Aprendam a funcionar. Então, por exemplo, vamos pegar uma ideia aqui nossa de um corredor. Eu preciso ensinar ele a recuperar. Ele vai fazer Z1. Eu preciso ensinar ele a economizar. Ele vai fazer Z2. E eu preciso ensinar ele a metabolizar. Ele vai fazer Z3. Quanto cada um faz é a sua distribuição de treino na semana. Você está ensinando o corpo dele a lidar com aeróbio, a ser aeróbio. Tá? Vai mais um pouco para lá, vem mais um pouco para cá, faz mais desse, faz mais daquele. Brinca com essas 3 variáveis. Brinca. Faz num primeiro momento mais Z1, num segundo momento mais Z2, num terceiro momento mais Z3. Tá? Não deixa de fazer Z2, não deixa de fazer Z1. Faz com que o corpo aprenda o aeróbio. Olha que interessante que as considerações, as adaptações fisiológicas no limiar, no Z3. Melhor tamponamento, aumento da tolerância do acúmulo de metabólitos e maior eficiência de intensidades mais altas. Então, eu vou ensinar ele a lidar com a qualidade máxima aeróbica que ele tem. Ok? Z4. Já estamos em anaeróbio agora. Agora eu pulei para a faixa de cima. Eu já estou no limiar anaeróbio. Contexto fisiológico. Nessa zona, o lactato acumula-se rapidamente no sangue, o corpo utiliza glicogênio muscular de maneira predominante, com pouco ou nenhum uso de gordura como substrato energético. Num equipamento, num ergospirometria, você vai ver lá que o R, o coeficiente respiratório, ele está igual a 1. Quer dizer que agora só carboidrato está sendo utilizado. Tá? Glicogênio muscular. O limiar anaeróbio marca a transição entre os exercícios sustentáveis e aqueles que rapidamente levam à exaustão. Adaptações fisiológicas. O principal benefício do treinamento em Z4 é o aumento da capacidade do tamponamento de lactato, bem como a melhoria da capacidade anaeróbia. Aumentar o limiar anaeróbio permite que o atleta sustente intensidades mais altas por mais tempo, sem fadiga. Ufa, vamos interpretar isso. O Z4, ele vai fazer, ou ele vai ensinar agora o meu corpo a sustentar a exaustão. Então, o objetivo do C4 é sustentar a exaustão. Erro metodológico. Eu corro em Z2. Eu preciso treinar Z4? É lógico que eu preciso treinar Z4. Para quê? Para trazer Z2 e Z3 mais para cima. Deu para entender o que eu falei? Professor, Oi, pode falar. então assim, eu botei até no início, mas só para entender melhor. É como se Z2 com a gente treinando em zonas mais altas sofresse uma super compensação, é tipo isso? Ou não tem nada a ver? É que eu não gosto da ideia da supercompensação. Ah, tá. Não. Mas o que você vai pensar é assim, ó.
Você vai fazer ele treinar em Z4 para ele ganhar. Pensa que ele precisa ganhar agora. Ele precisa ganhar o quê? A performance aeróbia, né? O máximo. Então, eu vou treinar anaeróbio para fazer isso se elevar. Só que eu preciso lembrar que ele eleva e ele volta a treinar aqui embaixo. Ele eleva, ele volta a treinar aqui embaixo. O problema é que, num certo momento, alguém achou que tinha que ter sempre treino intervalado para atividade aeróbia. Se eu não vier treinar a eficiência e a economia, eu não treino melhoras aeróbias. Tá? Então, eu quero o limiar, eu quero jogar ele para cima, por isso que eu treino acima dele. Eu quero jogar ele para cima, eu quero dar qualidade. Mas depois que eu dei qualidade, eu volto a melhorar esses dois de baixo aqui. É assim, ó. Tá. Pensa assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo falar isso no... Pensa que eu estou nesse nível e eu consigo subir o nível. Só que eu consegui subir o nível, eu preciso voltar aqui embaixo, catar tudo e trazer para cima também. Se eu deixar eles lá embaixo, eles não têm melhora. O que nós vamos é assim, eu comecei a treinar muito aqui, eu subi o nível, e eu achava que isso aqui ia subir sozinho. Não vai subir sozinho. Eu preciso subir o nível aqui e trazer o Z2 para uma intensidade um pouquinho mais alta para fazer ele subir também. Eu preciso vir aqui no Z3 e treinar de novo o metabólico para ele vir um pouquinho mais para cima. Então pensa assim, ó, vamos É como se eles fossem interdependentes e independentes ao mesmo tempo, né? Eu não sei se é isso. É isso. Dependência e interdependência. Tá, beleza, ficou claro agora, de verdade. Então, quer ver? O que eu falaria assim, ó. Pensa assim, ó, nós somos aqui uma família, ó, nós família. Nós temos que suportar o Lázaro, mas nós somos família, nós estamos juntos, não tem jeito. Você, nossa família. Só que você foi fazer alguma coisa lá, em outro lugar, que é anaeróbio, e ganhou mais dinheiro que nós. Você ganhou mais. Você precisa lembrar de voltar aqui embaixo, catar os irmãos, e levar os irmãos junto, porque os irmãos não vão sozinhos, se eu não levar eles junto. Tá? Lembra sempre, a minha preocupação é a intensidade do ritmo. Então, vou traduzir em números agora isso. Vamos falar que eu tenho um limiar em 15 km por hora. Tá? Um limiar em 15 km por hora. Abaixo de 15, vamos colocar 14, para ficar bem mais fácil. Então, pensa assim, ó. Eu vou ver se eu escrevo grande aqui, vai aparecer. 15 é limiar. 14 é ritmo, que é Z2. 13 km por hora, ele é regenerativo. 16 km por hora é anaeróbio já. E 17 km por hora é intenso. Só para ficar mais fácil. Vamos pôr em... Ah, que pena. Não vai aparecer o meu papel. Mas façam isso. 15 limiar, 16 anaeróbio, 14 ritmo. Aí eu consigo mudar o limiar para 15,5. Eu consegui jogar. Ele começou a metabolizar melhor. Ele consegue ficar mais tempo nos intervalados. Ele aprendeu a lidar com esse lactato que foi produzido. Ele foi para 15,5. Eu preciso agora voltar ali atrás e trazer o Z2 para 14,5. Já que um foi para cima, o outro tem que ir. Ele não se transfere sozinho. Ele precisa Foi. ser treinável. Entendi. Tá? Foi muito maneiro.
que a faixa que eu mais gosto de dar treino, a faixa que eu acho o treino fica bonito de ver, é Z5. Adoro um treininho de Z5. Contexto fisiológico. Aqui o corpo depende quase exclusivamente do metabolismo anaeróbio, com altas taxas de produção de metabólicas. Carboidratos são o substrato primário e a exaustão ocorre rapidamente por causa da depressão do glicogênio. A principal adaptação é o aumento da capacidade anaeróbia, permitindo que os atletas executem em níveis máximos de intensidade por mais tempo antes de se esgotarem suas reservas de glicogênio. Isso também melhora a força, velocidade e potência. Vamos pegar o segredo agora. O segredo desses caras que estão voando. Eles treinam em Z2, eles treinam em Z3, eles treinam em Z4. Eles fazem essa brincadeira rodar. A maior intensidade da semana é Z2. Mas um treino na semana é que ninguém fala. Um treino na semana é em Z5 para cima. Eu estava acompanhando um desses atletas e o técnico mandou para ele 20 tiros em Z5. 20. Ah, curto. É curto, porque em Z5, meu amigo, 20 tiros em Z5. Tiro, 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 tiro. Só que na hora que você olha o componente do treino, como não tem muito intervalo e tá tudo em Z5, o cara faz um treino de quase 1 hora, 2 horas em Z5. Se você pegar pela frequência cardíaca, ela não consegue abaixar. Né? Por exemplo, ó, pensa assim, ó, na hora que eu estou dando um treino no Z2, eu trabalho aqui, ó, reto. Na hora que eu dou um treino em Z3, eu vou e volto, vou e volto. Na hora que eu trabalho em Z4, que é o anaeróbio, eu vou e volto. Eu fico fazendo essas escalas aqui, ó. Eu vou lá em cima e volto. Eu vou lá em cima e descanso. Eu vou lá em cima e descanso. No Z5, eu trabalho numa intensidade X, que por mais que ele faça aqui, o organismo dele não consegue voltar aqui. Então descansa pouco, descansa pouco. E o cara fica em altíssimo padrão aqui em cima. Com um monte de problemas, com um monte de problemas. Com um cansaço absurdo, com um cansaço absurdo. Só que o que isso tem mostrado pra gente? Que esse dia aqui faz com que os outros venham sozinhos. Olha a maluquice que eu falei agora, Rodrigo. Pô, doideira, tá doido. Até agora tudo era era dependente. Cada um dependia de si. Agora, esse aí, que treina lá em cima, ele arrasta o resto. O resto. Tá? E por que só se treina uma vez na semana? Porque o desgaste fisiológico dele é tão alto que o dia que eu não treino é depois dele. O meu dia de descanso é depois dele. Ele demanda um estresse fisiológico muito grande. Então, o que eu tenho visto? Tá? Não sou eu que estou fazendo isso, eu tenho visto. A prescrição acontecendo em três escalas. Intensidade. Intensidade 2 e intensidade 3. Pensa em 3 dias diferentes. 3 dias diferentes progressivos. Então, ele faz um componente aqui, faz um componente 2 e faz um componente 3. No dia do componente 3 é um componente muito pesado. Tá? Mas é uma somatória de Z2, Z1, Z3. Tá? Componente 3. Nos outros 2 dias da semana, aqueles dias mais fortes da semana, ele faz um componente Z2, Z4, brinca um pouco, e ele faz um componente inteiro Z5, para levar ele para cima. Tá?
No contexto do treino, no treino de verdade, na hora que eu olhar para o fisiológico, o fisiológico está assim, ó. Todos os treinos da semana, a base dele é Z2. Um dia Z5. Não quer dizer que no dia que eu faço a Z2, eu não vou lá em Z3, Z4. Tá? Mas a maior intensidade, a maior volume desse treino é em Z2. Tá? E um dia na semana, ele é Z4, Z5 e Z6. Eu estava conversando com um técnico outro dia, ele falando assim, olha, eu pego o máximo e eu dou 15 tiros extra máximos. Eu adoro fazer esse treino na esteira, ele falou. Então vamos pensar que o cara consegue correr a 20 km por hora. Ele dá 15 tiros de 22 km por hora. Você imagina o desgaste fisiológico desse cara. Mas o resto da semana ele fala, eu fiz D2. Só que olha a bagunça que ele fez esse dia no organismo dele. Tá? Professor, Oi. os velocistas treinam mais ou menos dessa forma, né? Quem, Vanderlei? Os velocistas, né? Eu falo isso porque no ciclismo eu fazia muito isso, né? Era um Mas velocista. aí você treina quase todo dia isso, né? Mas então, e aí você percebe que essas outras zonas, a zona 1, zona 2, elas vão subindo automaticamente. No ciclismo, Vanderlei, você fez que prova, Vanderlei? Eu era velocista, provas de pista, velódromo, 200 metros. Tá louco, é doente mental mesmo, cara. Eu acho lindo, tá? Acho lindo. Sim, fui atleta da seleção, tudo, mas eu lembro que as nossas intensidades eram muito altas e condiz muito com o que o senhor falou, assim, né, das outras zonas ir levantando automaticamente, porque Sim. as zonas minhas iam levantando muito rápido mesmo. O Z5 puxa as outras. Olha a bagunça agora que eu arranjei para a vida de vocês. Ô, Vanderlei, tem um estudo maravilhoso, um ciclista de elite, fazendo o dia de treino forte, 10 tiros de 1 minuto. É muito forte. Os 10 tiros de 1 minuto para o ciclista, nós estamos falando em mais de 600 watts, né? A elite trabalhando em 800 a 1000 watts. 1 minuto, cara. Eu chegava a fazer, por exemplo, tiros curtos de 150 metros, eu chegava a gerar 1000 watts em cada um deles, né? Então, só que o cara que está fazendo isso é o cara que pedala 160 quilômetros. Você imagina a força muscular que ele desenvolveu para fazer isso, Sim. né? E aí, no resto da semana, ele faz Z2. Você vai ver a montagem de treino dele, ele pedala 200 quilômetros por dia. Você fala, nossa, olha que treino leve. É, Um dia na semana, ele faz a intensidade máxima para puxar o resto para cima. a seleção, nós treinávamos muito com intensidade alta. Logo após, a gente fazia um regenerativo de 1 hora, mais ou menos, 40 minutos, tipo zona 1 lá embaixo. Ou fazia períodos, fazia muito intenso de manhã, à tarde fazia um regenerativo de atrás da moto, por exemplo. Para aumentar a capilarização. Não tem novidade no treino, tá, Vanderlei? É só a gente conversar que tá tudo aí. Tá? A gente não mudou nada. É o mesmo há 50 anos. Fala, Luci. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professor, onde eu remanejo peso, então, nessas fases, sem perder performance? Ixi, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Peraí. Eu vou correr. Vou chegar lá. Nossa, que coisa linda. Olha que legal. Vamos ver um pouco de demanda energética agora. Vamos ver o que a gente faz com demanda energética. Tá?
basicamente, eu estou trabalhando dois contextos, Z1 e Z2, lipídios, e Z3, Z4 e Z5, carboidratos, tá? Na hora que eu penso nesse processo todo, eu vou entrar num contexto que é a fisiologia de produção de energia. Então, olha que interessante. A demanda energética durante o exercício varia conforme a intensidade e duração do esforço. E o corpo utiliza diferentes vias metabólicas dos substratos de acordo com essas variáveis. O principal ponto a destacar aqui é a flexibilidade metabólica. Vamos guardar esse termo, que é um termo que a gente não fala e não escuta falar muito. Flexibilidade metabólica. Mário também é cultura. Ou seja, a capacidade do corpo de alternar entre substratos energéticos como lipídios e carboidratos para sustentar o exercício. Flexibilidade metabólica. Olha que interessante. Justificando de novo o Z2. Eu preciso ensinar o corpo a metabolizar na intensidade que ele vai fazer a prova. Eficiência metabólica. Tá? Economia de corrida. Eficiência mitocondrial. Eu preciso ensinar ele a fazer isso. Mas eu preciso brincar nas outras intensidades para fazer com que o meu corpo saiba fazer essas transferências. Então, a flexibilidade metabólica está falando sobre isso, de como ensina o corpo a brincar com todos esses níveis diferentes. Por isso que o Vanderlei fala de fazer Z1, porque ele vai lá dar o tiro máximo e daqui a pouco ele vai descansar para voltar para um outro tiro em outro momento. O corpo dele precisa, nesse momento de descanso, entender que ele precisa melhorar a capilarização para melhorar a utilização desses nutrientes para limpar o organismo para o organismo recuperar. O Vanderlei não tinha que brincar com outras faixas, ele dava porrada e ensinava a recuperar. Porrada ensina a recuperar. Dá porrada e ensina a recuperar. Energeticamente, só isso que ele estava fazendo. E essa recuperação, você vai treinando ela a ser cada vez mais rápida, né? Sim, cada vez mais alta. Sim. Porque você levou para cima o negócio. O que a gente faz muito, que é um erro nosso? A gente adora falar assim, eu fiz treino de intervalado. A gente faz assim, ó, intervalado. Vai lá em cima, treina e pausa. Vai lá em cima, treina e pausa. Por que eu não vou lá em cima e volto até metade só? Eu vou de novo e volto até metade. Por que eu não faço um progressivo desse intervalado, aonde no ondulatório as cargas de intensidade, de estímulo e de recuperação, elas também vão fazendo progressivo? Por que eu não faço ao contrário? Por quê? Porque todo treino que eu dou é um treino contínuo. Mesmo sendo intervalado, a gente adora dar treino assim, ó. Você vai fazer 10 tiros de 1 minuto com 30 segundos de intervalo. Contínuo. Você vai fazer 10 tiros de 1 minuto com 1 minuto de intervalo. Contínuo. Você vai fazer 10 tiros de 2 minutos com 1 minuto de intervalo. Contínuo. Por que eu não faço o primeiro em 1 minuto, o segundo em 1:15, o terceiro em 1:30, o quarto em 1:45? Por que eu não consigo fazer progressivo? E por que o intervalo tem que ser sempre lá embaixo? Por que o intervalo não acontece na zona aeróbia, que é onde ele vai ensinar o corpo dele a correr? No Z2. Tá? Por quê? Porque a gente não pensa em flexibilidade metabólica. A gente pensa somente no estímulo que eu estou fazendo e eu não estou preocupado em ensinar o corpo a lidar com essas coisas. Tá? Então, brincar com esses estímulos, ele é muito importante. Eu falei no começo que eu faço muito Z3 intervalado.
Eu brinco de verdade com o Z3, porque eu faço assim, ó. Eu estou em aeróbio em Z3, tá? Eu vou em Z3 no aeróbio, ele faz lá um pouco mais forte e ele volta a descansar em Z2. E eu quero ver o corpo dele se resolvendo em Z2. Ele teria que vir em Z1 para se resolver. Mas eu vou ensinando o corpo dele a melhorar a condição da eficiência mitocondrial, voltar a respirar com efetividade em Z2. Ah, você faz Z3, Z2, Z1? Z3, Z2, Z3, Z1, Z1. Faz um fartlek também entre eles? Flexibilidade metabólica. Flexibilidade metabólica. Vamos andar, senão a Nancy a gente não chega na resposta dela. Olha que pode falar, Leandro. Cara, o cara coloca Leandro Macedo, triatlon, a gente já sabe que ferrou tudo, né? Vai vir porrada em cima de nós agora, fodido. Tem que colocar assim, Leandro Macedo, de boa. Não coloca triatlon não, cara. Fala, Leandro. Precisa abrir o microfone. Boa noite. Agora Boa sim. noite. Queria abrir um adendo aí, que eu fiz um credenciamento lá no Inside Triathlon, que é mais ou menos um laboratório virtual, né? Que é ele Dan Lorraine, que é o técnico do Ian Frodeno, tal, eles estão usando esse software, e eles preconizam, né, eles utilizam testes de lactatos máximos, diferente de tudo, não a curva de lactato, não o mesmo protocolo, e eles, por testes, eles avaliam o lactato, mas o tempo de acúmulo e o tempo de remoção, né? E fazendo esses testes, eles determinam o Fat Max, né? Onde tem maior queima, em qual intensidade, qual wattagem, né? No ciclismo, por exemplo, onde tem maior metabolização de gordura, que é normalmente maior do que a zona 1, a queima de gordura, e é onde tem a maior velocidade de remoção de lactato, né? Então, existe um pareamento, por exemplo, se você faz um VO2, você está acumulando 2 milimoles por minuto, e você faz, sei lá, 5 minutos de VO2, você está acumulando 2 minutos, em 5 minutos você vai acumular 10 milimoles de lactato a mais que você estava no sangue. E no Fat Max, o máximo, normalmente, por exemplo, no meu caso, que eu fiz o teste, estava lá a remoção no Fat Max, a maior queima de gordura, 1 milimoles por minuto. Então, eu teria que fazer, para ter conseguir fazer a mesma intensidade do VO2 de 5 minutos, eu teria que descansar 10 minutos na wattagem do Fat Max, não no Z1. O Fat Max estaria no Z2. Você já viu alguma coisa assim? Porque eu acompanho eles, tal, sigo, eles fazem os testes, mas tem alguns artigos, tal, que mostram, mas ainda não é uma unanimidade, assim, digamos, né? E o que a gente vê há muito tempo conversando, porque assim, ó, eu escutei isso em 2005, que eu falei para vocês, porque toda a minha especialização é lactato, tá? Uhum. Meus estudos são em cima de lactato. Em 2005, a gente já conversava disso, que era assim, ó, Leandro, os testes que eu faço não são em cima de curva de lactato, de cinética de curva. Uhum. Eu faço o teste de remoção. Justo. Porque eu coloco você chegando em máximo, e a partir daí eu começo a fazer os testes de remoção. 1, 3, 5, 1, 3, 7, 13 e 20 minutos, para ver como que a cinética sua de remoção. Se eu consigo enxergar em 20 minutos a cinética de remoção, eu encontro essa relação de Z2 com a taxa de remoção. Tá? E faz o VLMX, né? Isso, é isso.
Isso, a linha que ele segue já é antiga, né? Tem, É assim, antiga, mas alguém esqueceu dela. aí eles botaram tudo nesse software, né, recapitulando uns artigos, eu resgatei os primeiros artigos lá, antigos, eles fizeram as mesmas fórmulas da aplicação e criaram esse software. Passa o Né? software para todo mundo, qual que é o nome? Insight. Você tem que, lógico, eu fiquei credenciado, fiz vários testes e tal, mas aí parei de pagar, que não é barato. Né? Eu queria só testar. O que eu faço aí? Tá bom. Manda para todo mundo. Mas, Eu- basicamente, o que nós estamos conversando é assim, na hora do correr, a discussão com o Rodrigo. Eu acreditava que treinar em limiares maiores, eu traria o limiar 2 para cima. E eu esqueci que treinar nele é fundamental porque eu vou fazer a prova nele. Depende da prova, né? Se eu vou fazer uma prova de triatlon, uma grande parte dela eu vou fazer nele. Então, o treinar para treinar, ele é necessário para eu fazer os próximos estágios, que é competir e vencer. Senão, eu não consigo elevar o nível dessa pessoa. Eu preciso ensinar a zona 2 a treinar para competir. Treinar para competir é quanto de uma prova inteira eu vou ficar em Z2. E aí cai, por exemplo, a gente fez um curso na semana passada, que é o curso da jornada do especialista em performance, que a gente falou de técnica e tática de corrida. Quem define toda essa linha de limiares e zonas é minha tática de corrida, de prova. Então, eu particularmente, eu sou um cara que eu gosto muito que acelere no começo. Eu vou contra a maioria que gosta de fazer ritmo no começo. Eu gosto de encontrar Jesus Cristo logo nos primeiros minutos. Tá? Porque vai que eu estou num dia bom e Jesus Cristo fala assim, vem comigo, filho. Meu amigo, é dia de bater recorde esse. Né? Agora eu saio embaixo, eu vou acelerar só lá no final eu descubro que eu estava muito bem. Falei, fodeu, cara, podia ter começado a prova nessa intensidade. Então, eu gosto muito da porrada. Como eu gosto da porrada, eu ensino ele a competir na porrada. Acelera e depois vem para ritmo. O treinar para competir é completamente diferente do que a gente está fazendo. Porque na hora que eu sei como que vai competir, eu sei aquilo que eu preciso treinar para fazer ele competir com aquela qualidade que eu quero. Vou dar o exemplo aqui do meu corredor de corrida de montanha. Todo mundo vai de boa na corrida de montanha. Nós criamos uma estratégia num momento que era sprint nos primeiros quilômetros. Sprint. Ele corria parecendo um corredor de 800 metros na pista, para subir montanha. O idiota que vinha junto com ele se ferrava, porque não tinha treinado para isso. O resto, que mudava o ritmo, porque ele saiu muito rápido e por longo tempo, também ia quebrar. Mas ele sabia em que momento da montanha ele ia começar a descansar para compensar isso que ele fez. Então, a gente treinava dessa forma para preparar o organismo dele para fazer isso. E a base da preparação acontece em Z2. Que é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas é o ritmo que eu quero que ele faça a prova. Tá? Necessariamente eu faço uma prova mais forte. Mas no contexto total da prova, ele fez uma prova em Z2. Um percentual, com certeza. Eu fiz essa estratégia por muito tempo no triatlo, até o pessoal sacar. Por exemplo, na natação no triatlo, para mim ela é fundamental. A maioria das pessoas nadam por nadar. Eu gosto de falar para o meu atleta que assim, se você sair em sexto da água, nem continua a prova, acabou a prova. Você tem que sair entre os 5 primeiros. Cara, o nego olha pra minha cara, ele chora, porque
ele não fez isso durante a vida, né? Eles gostam de ficar nadando lá no meião. Eu, não, meu amigo. Levar pesada na cara, não, passa por isso, vamos sair lá na frente. Porque na hora que você está na bike, aí você coordena quantas pessoas te passam, como você faz uma tática de prova. Agora você saiu atrás, você tem que compensar em tudo. Né? Mas vamos lá, senão eu não chego no momento da Nancy. As demandas energéticas por zona, tá? Então, Z1, demanda energética baixa, substrato predominante lipídios. Aqui o corpo utiliza como fonte energética a gordura, devido a essa demanda energética reduzida e a disponibilidade de oxigênio. A lipólise, a quebra de gordura, é maximizada, promovendo adaptações metabólicas que aumentam a eficiência aeróbia. Tá? Exemplo prático, no ciclismo de endurance, o treino de Z1 são usados para melhorar a eficiência da oxidação de gordura em intensidades mais baixas, ajudando a preservar as reservas de glicogênio para as fases mais intensas da competição. Não falei de peso, falei de demanda, tá? Usa demanda energética, não tem nada a ver com gasto calórico. Zona 2. Ela também tem maior contribuição de lipídio do que o carboidrato, ela já é uma zona moderada, tá? Ela depende fortemente dos lipídios, mas há um aumento progressivo da oxidação dos carboidratos, conforme a intensidade vai crescendo. O treino em Z2 é conhecido por aumentar a densidade mitocondrial e melhorar a capacidade de queimar gordura em esforços prolongados. Tcharam! Eu treino para treinar, eu treino para competir, eu treino para vencer. Eu vou ensinar o organismo do meu atleta aluno a usar gordura de verdade como fonte energética. Ele vai metabolizar mais e melhor. É por isso que eu vou treinar tanto em Z2. É por isso que eu preciso fazer Z2. É o momento de otimização energética. A gente vai chamar isso. Tá? Z3. Predominantemente carboidrato. Tá? Com alguma oxidação de gordura ainda acontecendo. Então, demanda energética alta. O limiar anaeróbico marca o ponto. Limiar aeróbio marca o ponto que o corpo começa a depender mais de carboidratos como fonte energética, devido à maior demanda energética. Embora ainda exista um componente aeróbio forte, a oxidação dos lipídios diminui e a glicose começa a ser utilizada mais intensamente. Z4. Carboidrato, demanda energética muito alta. A demanda energética é muito alta nessa fase. Os carboidratos são utilizados de forma exclusiva. O corpo gera grandes quantidades significativas de metabólitos e a capacidade de tamponamento de lactato torna-se um fator crítico, em que o atleta está maximizando sua capacidade de desempenho sem ultrapassar o ponto em que o lactato se acumula de forma insustentável. Z5. Substrato energético, carboidrato, demanda energética extremamente alta. A demanda energética do Z5 é tão alta que o corpo depende quase exclusivamente dos estoques de glicogênio muscular. Esse sistema não é sustentável por longos períodos, devido ao esgotamento das rápidas reservas de glicogênio e o acúmulo dos metabólitos. Então vamos lá. Olha que legal. Eu acho que é a parte predominante que a gente chegou nessa conversa. Volta para suas 5 zonas. Coloca lá Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Demanda energética baixa. Z2, demanda energética moderada. Moderada.
Z3, demanda energética alta. Z4, muito alta. Z5, extrema. Sabe por que isso, Nancy? Porque na hora de eu passar para o nutricionista qual foi o treino, eu não sei falar em que intensidade foi. Sabe o que a gente fica falando? A gente fala assim, ó, um treino de moderado. Meu amigo, faz um treino moderado, Z2, por 2 horas. É quase perto da morte. Lembra da curva? Tempo, estímulo. Então, o que eu preciso são de 2 informações sempre. Então, assim, ó, eu treinei hoje com uma demanda energética moderada por um tempo longo. Por um tempo muito longo. Por um tempo extremamente longo. Porque isso vai fazer toda a diferença na recuperação do processo. O que ele vai comer a partir desse momento, o que ele vai hidratar a partir desse momento, mesmo ele tendo feito tudo dentro do treino, muda completamente o que ele vai fazer. Eu acho que nós nos perdemos nessa demanda energética. Eu acho, porque ele não fez o treino intervalado, eu acho que a demanda energética sempre é baixa. E eu só falo que o treinamento virou demanda energética alta quando ele entra num treino intervalado extremo. Então, a gente maximizou uma história que gera uma confusão sem fim. Em cima do substrato energético, as 5 zonas são assim classificadas. Zona 1, baixa. Zona 2, moderada. Zona 3 é alta já. Se eu chegar para o nutricionista e falar assim, ó, hoje eu fiz um treino de alta intensidade, que é aeróbio ainda, tá? Por 1 hora, cara, ele entendeu que a demanda energética foi alta. Agora eu chego ao mesmo nutricionista, eu mudo, eu falo assim, ó, ele fez em Z3 1 hora. Só que eu chamo isso de moderado, porque era aeróbio. Todo o processo de recuperação vai ser feito de forma errada. Então, o que eu acho mais importante dessa nossa conversa hoje é como que eu vou fazer para conceitualizar aquilo que eu estou trabalhando. Vamos tirar da nossa profissão, vamos levar para a fisioterapia um pouco, porque tem fisioterapeutas aqui. Você imagina que eu falo assim para o fisioterapeuta, ó, você precisa montar uma estratégia para mim de recover, de ajuda nesse meu atleta, porque ele fez um treino extremo hoje. Extremo. É capaz do fisioterapeuta morrer na hora que eu falar essa palavra. Porque ele não imagina que Z5 é extremo. Ele acha que Z5, e ele ouviu falar isso, Z5 é alto. Só que pela utilização do carboidrato, da forma que ele é recrutado e retirado do músculo, é extremo. E nós pacificamos essa demanda energética. Então, o importante dessa nossa conversa, dessa nossa aula de hoje, é a gente pensar assim, ó, existe um conceito energético. Existe uma forma de se conversar sobre energia. Tá? Onde Z2 já é moderado. E eu preciso estar preocupado se ele é moderado. Porque a maioria das prescrições de exercício feitas no mundo inteiro fala exercício de leve a moderado ou de moderado a intenso. E nós transformando moderado em muito alto. E não é. Ele é aqui embaixo. Só que o moderado, como ele está utilizando mais gordura do que carboidrato, eu acabo achando que isso é leve. Não é leve, meu amigo, é alto. É consumo. O que ela precisa repor? Ela já tem que começar a pensar em reposição de glicogênio muscular, porque ele usou. Muito até. Mesmo sendo moderado. Dá para ver como que a literatura fala uma coisa e na prática a gente está fazendo outra.
Então, na hora que eu falo de prática baseada em evidências, eu acho que a melhor discussão que nós temos é essa. Porque a gente está alinhando aquilo que tem em literatura com o que nós fazemos na prática, no nosso dia a dia. E guarda essa nomenclatura, esse conceito das 5 intensidades. Você vai ver que na hora que vocês forem conversar com outras pessoas, vocês vão ver muitas pessoas colocando a nomenclatura errada para explicar o treino que ele fez. Então, Mário, mas assim, isso aí é muito discutível, porque vai de pessoa para pessoa, quando eu falo do remanejamento de peso. Z5 para uma pessoa, para um atleta, é Z5. Z5 para um sedentário é Z5 também. Não, para um atleta, no remanejo de peso dele, eu posso atrapalhar totalmente a performance dele. Na Mas para adequação. uma pessoa sedentária, Z5 é Z5 também. Também. O Z2 pode ser andando devagar no shopping. É. Mas Z5 é Z5. O problema que eu acho é que nós demos uma confundida nos termos. Né? Na hora que eu faço uma atividade extremamente alta como Z5, tenho que entender que a demanda energética foi extremamente alta. Exatamente. É só isso que eu preciso entender. Fala, Neide. Pois é, boa noite a todos. Estava pensando justamente no que você comentou, do Z2 no sedentário e no Z2 performance, atleta. Vamos pegar um aluno que é sedentário, que tem patologias, e trabalhar essas zonas, esse cuidado dessas zonas, das variáveis aí. Aí você colocou aí o Z2 no shopping, no sedentário, e aí eu estava aqui tentando. A prática é evidência, realmente, que é isso que é importante. É um teste, Neide. Eu coloquei hoje lá no grupo nosso, a métrica faz isso pela percentual de gordura, pela composição corporal. Ela faz isso pela composição corporal. Na hora que ela faz isso, ela dá 5 zonas. Por que a gente usa esse modelo? Porque a maioria das pessoas não estão preparadas para fazer um teste máximo. Tá? Sedentários não devem fazer um teste máximo, grávidas, idosos, crianças, cardiopatas, portadores de qualquer tipo de doença, não devem fazer um teste máximo. Então, quer dizer, eu limitei o teste máximo real para encontrar os limiares para pouquíssimas pessoas, que são os atletas. Tá? Mas eu preciso dessa informação para os meus alunos normais. A gente usa a body dentro da métrica para fazer isso. Tem gente que fala assim, mas qual que é o percentual de gordura? Eu não sei, porque ela nem mede percentual de gordura. Ela me dá 5 zonas-alvo. E ela me dá regenerativo, o Z2, o aeróbio, o limiar anaeróbio e o máximo. Tá? Mas, Mário, eu tive um caso recente de uma aluna que ela foi para um teste ergométrico num cardiologista. E em 4 minutos ela parou, o V2 subiu e a frequência, porque nunca tinha feito. Para ela, aquilo ali era uma coisa difícil, andar numa esteira, como a gente pode pegar, né? Usa a predição, usa o cálculo. Pois é, e aí a gente pega pessoas assim, realmente, e você vai trabalhando no dia a dia, ela vai começando a entender como é o andar, como é se posicionar, e aí vai melhorando. É isso que a gente vê, essa questão é muito importante. Eu amo muito trabalhar dentro desse olhar do lactato. Eu acho que a gente tem que voltar para isso mesmo, se perdeu no meio do caminho, mas a gente ainda tem que apanhar, pelo menos eu, a minha visão, a prática e a evidência tem que apanhar um bocadinho, ainda ver a coisa, mas eu acho importante. Eu acho que é assim, Neide, nós, em algum momento, todo mundo achou que entendia e nós paramos de discutir. É o que vai acontecer daqui a pouco com a musculação. Todo mundo hoje discute musculação para tudo. Você abre o Instagram, tem 300 cursos de musculação acontecendo. Você vai fazer uma pós-graduação, todas elas são de musculação. Todo mundo discutindo musculação. Vai chegar um momento que todo mundo vai achar que sabe musculação. Isso já aconteceu no aeróbio.
E aí, quando a gente acha que sabe, aí o principal erro nosso, porque a gente não entende porcaria nenhuma, né? Porcaria nenhuma. A primeira vez que eu vi o técnico falando que o queniano fazia um treininho de sábado de 30 quilômetros, eu olhando para isso aqui, eu falei, nossa, cara, mas para que ele vai fazer 30 quilômetros no sábado? Ele falou, mas ele faz 30 quilômetros para pace de 3. Eu falei, mas então não é treino contínuo? Ele falou, tá em Z2. Eu falei, E quando eu ouvi isso a primeira vez, não entrava na minha cabeça. Quando eu vi ao vivo o Poltergar treinando, Poltergar, não sei se vocês estão vivos, já tinham nascido, né? Poltergar era um negão que vinha para cá para ganhar toda a São Silvestre. Ele ferrava com nós. Só ele ganhava São Silvestre. Quando eu vi o Poltergar treinando, eu vi o Poltergar correndo em 25 km por hora em aeróbio ainda. Então, quer dizer, eu falei, alguma coisa está muito errada em todos os meus conceitos. Né? Mas eu vou sempre lembrar vocês o seguinte, eu acho que é o mais importante dessa nossa conversa, que é assim, nós somos pessoas que nasceram no século passado, na década de 70, 80 e 90. Alguns podem estar aqui nascendo nos anos 2000, mas a gente nem gosta de vocês, tá? A gente é dos anos 70, 80 e 90, alguns dos anos 60. Nós fizemos faculdade com pessoas que nasceram na década de 50, que pegaram o início de um contexto. E nós estamos reproduzindo um conhecimento que veio da década de 70. E agora, nós estamos em 2024. Quanto mais a gente conversar e quanto mais a gente puder olhar para essas coisas, melhor, porque, por exemplo, na hora que o Vanderlei fala que ele só treinava intensidade alta e fazia Z1, o técnico dele era um gênio. Mas se você perguntar para o técnico dele, não era esse o motivo. Né? Ele falava, eu trabalho forte, eu descanso, eu trabalho forte, eu descanso. Só que, por demanda energética, ele estava certíssimo. Tá? E por que eu fico tão feliz de fazer essa conversa hoje? Eu fico muito feliz porque, assim, ó, eu fiz um trabalho de 1 ano inteiro com uma atleta, e ao invés de a gente fazer os treinos em cima das intensidades das zonas-alvos, eu fiz em cima de demanda energética. Eu sabia o que ela precisava fazer em cada etapa da competição dela. E ao invés de eu ficar preocupado em treinar zonas, eu me preocupei em treinar a demanda energética. Mais carboidrato, mais misto, mais oxidativo. Mais carboidrato, mais misto, mais oxidativo. E deu muito certo, porque eu não fiz, durante muito tempo no ano, eu não fiz muitas coisas específicas. E isso é muito legal para discussão. Eu treinei o substrato que ela ia utilizar, e não o próprio gesto motor. Mas isso é uma outra conversa. Isso é um outro dia para a gente conversar. A Nancy chamou a atenção, eu quero fechar com a história da Nancy. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa, mas eu estou difícil de ler hoje. A Ju, professor, onde está a velocidade sustentável do VO2 máximo nessas 5 zonas? Não entendi a pergunta, Ju, repete. O que você quer saber? Deixa ela voltar na pergunta. Para fechar a história é assim. Gasto calórico. Eu tenho que fazer com que eles emagreçam, de um lado. Eles mudarem o peso, eles entram no outro lado, numa questão muito complicada, que é a tríade, né? Mudança de peso, se for da mulher, menstruação, né? Eu preciso me preocupar muito com perda de peso, mas eu quero que perca peso.
Então, o que vocês vão fazer igual eu para tentar entender isso? Joga na mão do nutricionista e sai correndo, que é a melhor coisa, tá? Passa para ela o problema e fala, ó, eu preciso que perca peso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Só que ele não pode ficar doente, não pode deixar de treinar. Tá? Mas eu preciso que perca muito peso. E eu gosto de atleta magro. Só que para a gente fazer isso, a gente também cai num problema gravíssimo, que é uma ilusão. Né? Eu falo isso porque eu trabalho com atleta. O atleta já é magro, né, Nancy? Ele não fez esporte para ficar magro, ele já era magro. A gente está confundindo critério com resultado. O cara, para ser um atleta de elite, a gordura de corrida, a gordura nunca fez parte do corpo dele. Ele não foi correr um dia, ele era gordinho. A gente adora contar essas histórias, né? Ele era gordinho, os pés dele eram uma bolinha. Aí ele correu, de repente ele foi ficando bonito, magro, forte, lindo e ganhou a prova. Não, não vai acontecer isso, tá? O mais magrelo, nojento da molecada, aquele que come até terra e não engorda, que nunca teve uma gordura na barriga, é o desgraçado que vai virar o atleta. Então, a gente tem confundindo muito critério com resultado. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Na hora que eu estou igual na Neide, no caso da Neide, eu entro num outro negócio. Eles precisam emagrecer para correr melhor. Para correr sem sobrecarga. Para diminuir o impacto de corrida. Porque cada peso perdido, ele melhora a economia de corrida, e ele melhora o gesto da corrida. E eu brinco, mas é uma verdade. Eu tenho que trabalhar hoje amarrado com o nutricionista. Eu monto uma periodização hoje, aonde que eu vou mostrar o que eu vou fazer, primeiro para o nutricionista, depois eu vou mostrar para o atleta. Porque o nutricionista olha para minha cara e fala assim, mas se você fizer isso aqui, eu não consigo fazer com que ele faça dieta você montando um treino desse na semana. Eu vou matar ele se fizer isso. Né? E aí a gente vai chegando em consensos para fazer ele perder peso. Né? É difícil. No meu lado é mais fácil, porque eu estou lá com o atleta. Mas nas pessoas normais, que o resultado é necessário, que emagrecer é necessário, é mais complicado. A gente não pode confundir critério com resultado nunca. Tá? Eu gosto assim, Nancy, tá fora do peso, preciso emagrecer? Tá bom. Vamos lá. Vai na nutricionista. Faz um puta de um trabalho com a nutricionista. Muda a sua alimentação inteira. Aprenda a comer. Aí com você o que eu faço? Vem fazer treino de musculação. Mas eu queria correr. Eu vou ensinar você a ficar forte, eu vou dar músculo, eu vou sustentar, eu vou dar qualidade pro seu quadril, eu vou deixar suas pernas mais fortes. E você tá perdendo peso. Na hora que você perder peso e ficar magro, aí a gente começa a treinar velocidade e correr. Só que esse é o mundo utópico. Eu preciso fazer toda essa maluquice junto. Eu gostaria de falar assim para as pessoas, mas elas querem fazer a corrida no primeiro dia. Porque o sonho delas é correr e ela errou, ela mirou o resultado e não o critério. Né? Pessoal, é isso? Fechamos? Foi bom? Porra. Muita coisa. Se eu puder fazer que vocês guardem duas coisas, para mim seria importante. Uma, o conceito do que é a intensidade para cada uma das demandas energéticas, tá? Muito importante. E a outra coisa, lembra na hora do treino dessa palavra nova que chama flexibilidade metabólica. Ele vai correr em Z2, ele precisa aprender a correr em Z2, para depois aprender a competir em Z2, para depois ganhar em Z2. Manel, só uma pergunta também. Essa questão de flexibilidade metabólica, quanto mais, não sei se cabe também, mas quanto mais flexível, né, entre aspas, metabolicamente, mais eficiente também ele vai ser, né, o organismo da pessoa. Isso que eu ensine ele, de novo, de forma dependente e interdependente. Uhum.
Eu Aquele quero te papo ferrar, lá senhor Rodrigo. Oi? Só quero te ferrar hoje, né? Pô, mas valeu mesmo. Muito obrigado, mestre. Porque lembra que para uma subir, eu preciso fazer com que as outras subam juntas. Sim, sim. Né? E elas não sobem sozinhas. Pô, legal Gente, pra valeu. caramba isso. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Mário, obrigada, boa noite. Pô. Mas a gente vai. Boa noite a todos. Amanhã está liberado já. Tá? Tá bom.